essa é a principal missão da igreja. A gente não pode priorizar outras coisas, a gente não pode se concentrar em outras coisas e deixar aquilo que é fundamental de lado, porque senão a gente torna secundário aquilo que é primordial, sabe? A gente transforma aquilo que de fato é o mais importante em algo menos importante. Então, assim, o que resume o fato de Jesus ter descido do céu, se tornado carne, vindo até nós? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ministramos sobre isso. Dissemos que essa também é a missão da igreja. A gente está aqui então para continuar aquilo que Jesus começou. Então, isso precisa estar muito forte no nosso coração. E o fato, assim, da gente estar começando isso, sabe? É importante, porque à medida que a gente vai crescendo, gente, se isso estiver no seu coração, se você compreender firmemente isso, as pessoas que nós vamos gerar terão exatamente a mesma cultura, vão pensar da mesma maneira, sabe? Se isso for prioridade para você, for cultura na sua vida, a gente vai viver isso, vai experimentar e a gente vai transmitir isso a outras pessoas. Então, assim, é fundamental que você compreenda isso, que isso caia no seu coração e se consolide de maneira muito forte, sabe? Que você compreenda que esse de verdade é o chamado de Deus e que nós queremos construir então uma igreja que não fuja das prioridades de Deus. Não pense que a sua missão é outra coisa que não seja conduzir pessoas a Jesus. Então, todas as outras coisas que a igreja faz, todas as outras coisas são secundárias, sabe? Por exemplo, adoração. A gente poderia até dizer que seria o principal propósito da igreja. Mas sabe de uma coisa? A gente vai ter a eternidade toda para adorar. A gente tem a eternidade toda para adorar. Mas evangelizar, levar pessoas para Jesus, a gente tem um tempo para isso. A gente tem um tempo. E se a gente não fizer neste tempo, a gente não faz mais. Então isso tem que cair no nosso coração, isso tem que nos despertar. A gente precisa realmente orar por isso. A gente precisa compreender isso com o coração, pedir que o Espírito Santo esteja nos convencendo, não apenas a nossa cabeça, porque a nossa cabeça de maneira racional e lógica, ela se convence sobre esse assunto e é capaz de concordar com tudo isso. Agora, isso precisa realmente descer até o nosso espírito, para que isso se torne uma prática na nossa vida. Sabe, eu já disse isso algumas vezes, que a grande frustração do pastor é pregar, ensinar, orientar e ver as pessoas fazendo diferente, sabe, apontar para lá e ver o pessoal indo para lá. Então, assim, se é recomeço, gente, se é recomeço, a gente precisa recomeçar inclusive nisso. Cara, toda palavra ela precisa realmente ser abstraída de uma maneira muito séria, sabe? Precisa ser mais um elemento no conjunto da minha fé. Então eu vou tomar isso para mim, eu vou tomar isso para minha vida, eu vou fazer com que isso realmente construa a minha espiritualidade, a minha fé, a minha relação com Deus, a minha visão de vida, a minha visão de mundo. Então, Deus ministrar. E aí eu repito, apesar de não ser o nosso tema, mas faz parte dessa ideia da cultura recomeço, sabe? Nosso desejo é que o teu coração se abra para isso e seja diferente mesmo, o posicionamento seja diferente. Hoje, dentro do nosso contexto do Colisão, eu quero ministrar sobre o tema oração evangelística. Eu nem fiz o meu discurso aqui pessoal, vou usar só aqui. Oração evangelística. E o tema já sugere claramente a necessidade da oração no evangelismo. Certa vez o profeta declarou: não por força nem por violência,
mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então a questão mesmo é a ação do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo no evangelismo, para a salvação, ela é produto da nossa oração. Então a gente precisa orar. Por isso a gente precisa ter uma oração evangelística. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos orar então? Pai querido, nós pedimos que o Senhor venha nos ministrar nesse momento. Fala com a gente. Senhor, nós não queremos perder mais tempo, nós não queremos deixar passar, Senhor, mais, não queremos perder as oportunidades, a palavra, aquilo que o Senhor orienta, mas Espírito Santo, nós queremos abraçar o que o Senhor nos diz, queremos colocar em prática, e em nome de Jesus queremos crescer em fé, em poder, queremos, Senhor, crescer na nossa influência. Por isso, Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar em nossa vida, em nossa igreja, nos toma pela mão e nos conduz em vitória, em triunfo, nos conduz, Senhor, para a guerra, para a batalha, e que o Senhor esteja conosco para nos garantir a vitória. Para isso, Senhor, dá-nos olhos para te ver, ouvidos para te ouvir e um coração pronto a te obedecer. Declaramos que todos quantos ouvirem essa palavra entenderão, e aqueles que aplicarem as suas vidas serão mais felizes e abençoados em nome de Jesus. Se você crê nisso, você diz? Amém. Amém. Oração evangelista. Eu quero, dentro desse tema, a primeira coisa que a gente precisa compreender é respeitar a realidade que nos cerca, ok? Por que da oração? É porque existe uma realidade, algo que está entre nós estamos diretamente inseridos, só que a gente não vê, a gente não percebe, a gente não sente, muitas vezes, sabe? Coisa boa seria que dentro dessa realidade invisível, espiritual, que nós estamos inseridos, que a gente pudesse enxergar. Imagina, gente, você sabe que tem demônios aqui dentro, né? Se não sabe, fique sabendo, tem. Tem aqui dentro, tem aqui fora, está escondido lá debaixo da pia da tua casa, ok? Debaixo da cama, sabe? O bicho-papão fica onde? É no armário, né? Lá dentro do teu guarda-roupa tem o bicho-papão, ok, Patrick? Chega lá e expulsa ele em nome de Jesus. Assim, porque essa é a realidade. Imagine se nós fôssemos capazes de enxergar. Seria bom ou seria ruim? Seria o quê? Seria neurótico, né? Psicótico. Porque seria assustador, sabe? Parece que o Espírito Santo realmente fecha o nosso olhar para esse tipo de coisa. E não nós somente, mas o mundo. Mas essa é a realidade. Imagina que toda hora, em todo momento, porque de vez em quando nós temos percepções espirituais, e aí a gente sente alguma coisa. As pessoas menos perceptíveis, menos sensíveis espiritualmente, de vez em quando sentem um negócio ruim, é um peso, é um arrepio, é uma presença, está todo desconfiado. Que negócio é esse? Aí chega em casa ligando todas as luzes, né? Aí olha atrás da cortina, porque é um negócio esquisito, sabe? E algumas pessoas têm experiência, outros são mais sensíveis e percebem mais mesmo. Agora, de verdade, imagine se todo momento a gente tivesse essa percepção. Olha que loucura, olha que coisa. A gente já era doido, né? Ficaria mais doido ainda, né? Então seria também horrível. Mas essa é a realidade. Não vemos, não percebemos, na grande maioria dos casos, porém, é onde nós estamos. E aí, dentro dessa realidade que nós estamos inseridos, dentro dessa realidade espiritual da vida, do mundo, né, da missão da igreja, a palavra de Deus afirma o seguinte: o apóstolo Paulo, em Coríntios 4:4, ele diz isso: se para alguém o evangelho que pregamos está oculto, eles
está oculto para aquele que está se perdendo. Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. O apóstolo Paulo, na sua missão de pregar o Evangelho, levar, conduzir pessoas a Jesus, ele diz que algumas pessoas estão se perdendo, estão perdidas. E ele diz que isso é resultado daquilo que o diabo tem feito na vida deles, porque ele diz que o diabo cegou essa gente. E depois que eles se tornaram cegos, eles ficaram incapazes de ver a luz do Evangelho de Cristo. Sabe, dentro dessa realidade que nos cerca, o apóstolo Paulo, então ele afirma que as pessoas não enxergam o óbvio, não enxergam Jesus, não enxergam a sua condição espiritual, não é porque elas não querem, elas não enxergam porque elas não podem, elas não enxergam porque elas ficaram cegas, elas não enxergam porque Satanás as cegou. Essa é a realidade que nós estamos envolvidos, inseridos. Estamos diante de um mundo perdido, caminhando para o inferno de verdade, porém que as pessoas não percebem isso. E isso é o resultado dessa ação espiritual que nós precisamos entender. Ainda que eles não percebam, que eles não saibam disso, sabe, a palavra de Deus nos revela, nos mostra. Isso precisa então abrir o nosso entendimento, e a partir do momento em que nós conhecemos a realidade, isso precisa nos levar a um posicionamento. Diante da verdade, a gente precisa se posicionar de uma maneira firme e séria. Olha só, depois, com respeito a Jesus, o que foi dito? O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha só, diante desse momento em que Jesus inicia o seu ministério pregando o Evangelho, olha só o que faz Jesus: pregar, ministrar, evangelizar. É aquilo que ele enxergava com relação às pessoas. Ele dizia que o povo vivia nas trevas, que eles viviam na terra da sombra da morte. Agora olha só, esse era o olhar de Jesus. Era aquilo que Jesus enxergava com relação à sociedade, as pessoas da sua época em volta dele, que moravam lá em Jerusalém, em Israel, sabe? Era como Jesus conseguia enxergar, diferente de nós que não conseguimos enxergar essa realidade espiritual que nos cerca. Mas ao olhar, era o que Jesus via. O que mobilizou Jesus? O que fazia ele sair do lugar? O que arrancou Jesus do céu? Porque ao olhar, ele viu um povo mergulhado em trevas. Ele viu um povo caminhando para o inferno. E a realidade disso, enxergar, saber disso, fez com que Jesus desse alguns passos. Mas olha só, Jesus sabia disso. Agora as pessoas que viviam nas trevas, sabiam que viviam nas trevas? Quem estava na região da sombra da morte, sabia que estava na região da sombra da morte? Não sabia. A gente está diante de pessoas que vivem em trevas, vivem na região da sombra da morte. Mas vocês acham que elas sabem disso? Vocês acham que elas estão perdidas? Vocês acham que elas sabem que estão perdidas? Vocês acham que elas sabem que estão caminhando para a perdição eterna? Vocês acham que elas sabem que estão sob a influência de demônios? Vocês acham que elas sabem que não são filhas de Deus? Ao contrário, vai falar isso para elas. É uma briga, elas querem matar um que diga como aqui, ensina
alguma coisa desse tipo, sabe? Mas por quê? Porque elas não conseguem ver isso, elas não conseguem entender, elas não têm o conhecimento. Agora, não é o fato de não ter o conhecimento, saber que eles não têm conhecimento, que paralisou Jesus. Essa precisa ser a nossa realidade. Ok, eles não sabem que estão perdidos, eles não sabem que não tem Jesus, eles não sabem que precisam de salvação, eles não sabem que estão em trevas, eles não sabem nada disso. Eu vou deixá-los na ignorância sem saber, ou eu vou com Jesus fazer alguma coisa? Diante dessa realidade espiritual, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa agir, fazer alguma coisa. A gente sabe da realidade, a gente sabe como as coisas são de fato, ok, gente? Então isso precisa mexer com a gente. Vocês estão entendendo? Amém? Ok? Diante disso, sabe, a gente também precisa saber que, cara, eu vou estar lidando com pessoas que estão nas trevas, que estão perdidas espiritualmente, mas não sabem. Elas não percebem isso. Mas eu sei. E se eu sei, em amor, eu preciso fazer alguma coisa. Então essa é a realidade. Mas diante da realidade, existe uma segunda coisa, que são as necessidades. Sabe? A gente vai estar aí diante do fato. Esse é o fato do céu. Agora, existem três necessidades que são fundamentais para a gente mudar essa realidade, pelo menos em parte. Porque essa realidade, ela pode ser mudada na vida de algumas pessoas que foram alcançadas por Jesus. Mas para isso, existem três necessidades que nós precisamos orar. Porque isso tem tudo a ver com a oração evangelística. Queremos alcançar vidas para Jesus? Ok, então a gente precisa começar com oração. E a primeira dessas necessidades são os evangelistas. A gente precisa orar para que Deus envie, para que o Senhor levante pessoas que reconhecem a realidade e não se intimidam com a realidade, sabem em que sistema nós estamos inseridos e nem por isso recuam, mas isso os motiva para fazer alguma coisa. Não foi o que Jesus declarou uma vez? Jesus andava por todas as cidades e vilas daquela região, ensinando nas sinagogas dos judeus e anunciando as boas novas do reino. Em todo lugar aonde ele ia, curava as pessoas de todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ficou com pena delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A colheita é grande, mas os trabalhadores são tão poucos. Disse ele aos seus discípulos: portanto, peçam ao Senhor da colheita que chame mais trabalhadores para os seus campos de colheita. Olha só, como a oração ela é fundamental na nossa vida. Jesus falou sobre essa realidade do mundo, das pessoas vivendo aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. E aí ele diz assim: ok, peçam ao Senhor da colheita. E quem é o Senhor da colheita? Deus. Peçam para que envie mais trabalhadores. A gente poderia dizer assim: mas esse é o problema de Deus. Ele faça isso. Mas olha só como Jesus nos insere nessa história. Porque isso tem a ver com o nosso chamado. Isso tem tudo a ver com o propósito da igreja. Cara, você não é salvo para simplesmente sentar numa cadeira e participar do culto. Você é salvo para participar diretamente da história de redenção, de salvação do mundo. E a gente começa, então, toda essa história orando, pedindo: Senhor, olha, a realidade é essa. As pessoas são como ovelhas sem pastor, aflitas e desamparadas. Senhor, envia trabalhadores. Esse
problema nosso. Diga assim, esse é um problema meu. Diga, orar por evangelistas. Diga, orar por pessoas que evangelizam. É um problema meu. Jesus nos colocou diretamente envolvidos, inseridos neste problema. A gente precisa orar para que Deus levante trabalhadores, para que Deus levante servos que vão. Sabe, gente, a oração evangelística que alcança o perdido começa antes alcançando os que já foram alcançados, os que já foram salvos. Então a gente precisa orar dizendo: Senhor, levanta a gente, levanta a igreja, levanta a sua igreja, levanta, Senhor, a cada uma das pessoas aqui, sabe, Senhor, traz outros e coloca isso no coração deles, que isso ferva em seus corações, que eles compreendam a missão da igreja, que eles façam alguma coisa. Envia trabalhadores, envia gente que vá, que alcance, que busque, envia gente que fale, envia gente que cuide, envia gente que semeia a palavra. Gente, olha só, esse é um problema nosso, a gente tem que orar por isso. O nosso problema, sim, é um problema de falta de servos e trabalhadores. Esse é um problema nosso. Sabe, se a gente pensar, por exemplo, no alcance de algumas igrejas, e quando elas conseguem, você já percebeu que uma igreja grande, ela conquista cada vez mais um número maior de pessoas? Por quê? O segredo está aqui. Muitos trabalhadores, muitos servos fazem uma colheita muito maior. Então a gente ora por trabalhadores, por servos que vão à colheita, para que eles façam a colheita, para que eles trabalhem, sabe? Então é isso. Então, se isso tem a ver com a nossa vida, se esse é um problema nosso, a gente começa assim. A gente começa orando e pedindo ao Senhor: Senhor, envia pessoas. Sabe, quando Isaías respondeu ao Senhor, ao chamado de Deus, que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías disse: Senhor, envia o Samuel. Mas só que Isaías não disse isso. Envia-me a mim. Senhor, eu vou. Agora eu vou, Senhor, mas eu quero que Samuel vá comigo. Sabe, eu quero tê-lo como companheiro desse ministério. Quero que ele seja um trabalhador. Eu quero que ele faça a sua parte também, assim como eu quero fazer a minha parte. Então, isso tem que estar no teu coração. Nossa oração evangelística, já que essa é uma realidade espiritual e é através da oração que a gente vai lidar com isso. Isso começa com esse pedido, sabe? Deus, Senhor, nós precisamos de trabalhadores, nós precisamos de servos, nós precisamos de gente que faça esse trabalho. E quanto mais gente a gente tiver, mais gente a gente vai alcançar. Quanto mais pessoas comprometidas, mais pessoas serão alcançadas. Quanto mais gente o Senhor instrumentalizar para evangelizar, mais pessoas evangelizadas, salvas e libertas em nome de Jesus. E mais a tua igreja ganha, mais o teu reino ganha. Você pode dizer amém? Amém. Então esse é o nosso compromisso de orar por evangelistas. Essa é a nossa necessidade dentro da nossa oração evangelística. Nossa segunda necessidade é a palavra certa. Porque a gente vai até essas pessoas, ok? E a gente precisa da palavra certa. O apóstolo Paulo, ele comenta isso, ele diz assim, orem também por mim e peçam que Deus me dê as palavras certas, enquanto eu falo corajosamente aos outros acerca do mistério do Evangelho. Na oração evangelística, a gente precisa orar pelas palavras certas, para que a gente também não fique dando tiro para todo lado e não acerte nada. Paulo diz uma coisa, junto com as palavras certas, ele fala assim, corajosamente.
para que eu ministre corajosamente. Porque, gente, a gente precisa de desinibição. A gente precisa romper e abrir a boca e falar. Sabe? Ele diz, falar corajosamente. Falar rompendo a minha inibição, o meu limite. Sabe? E eu preciso realmente transpor esse negócio e abrir a boca. Agora, eu vou fazer isso corajosamente. Esse é um elemento que, olha só, talvez poucos de nós aqui sejam suficientemente corajosos para abrir a boca e falar e evangelizar e dizer logo diante de uma situação e começar a falar e mandar ver e tratar o cara e amassar ele, quebrar, arrebentar ele todo e dizer tudo que a gente tem que dizer, sabe? Talvez poucos de nós não tenham coragem de frequentemente fazer isso, mas isso precisa ser diante da realidade que nos cerca. A gente precisa, em nome de Jesus, ter coragem. Agora a gente às vezes sem coragem faz besteira com a coragem, né? Porque fica ousado demais, né? Aí fica às vezes besta demais e fala o que não tem que falar, e fala como não tem que falar, e faz uma lambança terrível. Ao invés de aproximar o cara, a gente afasta ele de nós, do Evangelho da Igreja de Jesus. Então é coragem para falar, mas a palavra certa. E Paulo diz isso. Senhor, ele pede oração, aliás, ele pede oração. Gente, olha só, a colheita é de Deus, o problema é de Deus. Mas Paulo diz, gente, ora por mim, para que Deus me dê a palavra certa, para alcançar essas pessoas para Ele. Mais uma vez, para dizer a coisa certa, a gente precisa orar e pedir a Deus. Mas isso aí não tem a ver com Deus? Sim, mas nós estamos inseridos nessa história. A gente faz parte disso, porque nós somos salvos para isso, e não para outra coisa. E a gente ora, então pede a Deus, Senhor, me dá a palavra certa. Agora, a palavra certa não é aquela palavra tão inteligente, sabe, teológica, profundamente teológica. E essa não é a palavra certa. A palavra certa não significa aquela palavra de um conhecimento bíblico profundo. A palavra certa é a palavra certa para aquela pessoa. É a palavra certa para aquela pessoa que a gente não conhece, às vezes está vendo pela primeira vez e nem sabe se vai ver de novo. Sabe, é uma palavra particular. Talvez a palavra certa para ela seja: Jesus te ama. Porque talvez ela esteja sofrendo de uma crise de falta de amor, rejeição, abandono. E um Jesus te ama caiu perfeitamente em uma pessoa que se sente a pior pessoa desse planeta. Não querida, não amada, rejeitada, abandonada. E como Jesus te ama pode fazer total diferença na vida desse indivíduo. Tem isso? A palavra certa. A palavra certa para outras pessoas pode ser uma outra palavra simples também. Sabe, uma outra palavra talvez que não faça a menor diferença, ou seja, irrelevante para outros, mas para ela vai fazer total diferença. Então a gente não tem que ficar preocupado com exatamente o grau de teologia que a minha palavra vai ter, sabe? Nenhum de nós conhece mais a Bíblia do que o apóstolo Paulo, e todo o nosso conhecimento bíblico não chega a metade ou 10% daquilo que Paulo conhecia. Mas eis aí um homem dizendo: olha aí, para que Deus me dê a palavra certa, para que eu evangelize. A gente precisa orar pela palavra certa. Você pode dizer amém? A gente precisa dizer: Senhor, fala comigo, fala
puxa vida, como eu preciso da palavra certa para essas pessoas que eu vou estar me encontrando. Uma palavra simples, mas seja objetiva, essa palavra do meu coração, seja essa palavra direta. Eu frequentemente, quando estou com algumas pessoas, aí eu vou orando, Senhor, e agora? O que eu falo? Sabe? E eu realmente quero trazer uma palavra que seja clara, que seja a palavra certa para essa pessoa, sabe? E eu sei que a tarefa não é simples, mas ela é necessária, porque a gente pode tocar justamente na ferida, e com o poder do Espírito Santo, é isso que vai fazer toda a diferença. Então, diante das necessidades, a necessidade que a gente precisa nesse momento reconhecer e pedir em oração é a palavra certa. Primeiro que Deus envie evangelistas, depois que o Senhor nos dê a palavra certa. E em terceiro e último lugar, o cancelamento dos impedimentos. Isso já tem a ver diretamente com a pessoa que vai ouvir o Evangelho, sabe? Bem, nós começamos com 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, e eu disse para vocês que essas pessoas, elas foram cegas, o diabo as cegou, elas não entendem o Evangelho. Não é porque elas não querem entender, mas é porque elas não conseguem entender, certo? Então, assim, existe um elemento espiritual fortíssimo de oposição, ou existem questões na vida dessa pessoa que vai impedi-la de entender isso. Então, olha só, gente, aqui nós podemos colocar como impedimentos. Nós podemos colocar, por exemplo, demônios, que aliás é o que particularmente é o mais comum, sabe? A ação dos demônios na vida dessas pessoas que as fazem não entender o Evangelho, ou as fazem desinteressadas pelo Evangelho, as fazem rejeitar o Evangelho. E você tem uma ação muito direta de demônios com relação a isso. Eles estão trabalhando o tempo todo para que as pessoas não ouçam, não entendam. E aí a gente tem experiências na igreja, por exemplo, de pessoas que iam para os cultos, por exemplo, iam para os cultos, ficavam lá e enquanto elas paravam, quando começava a mensagem, por exemplo, elas ficavam cegas, surdas e mudas. No final da mensagem, perguntava-se para elas: você gostou da mensagem? O que você ouviu? O que você entendeu? Não sei, não me lembro. Durante toda a mensagem, as pessoas não conseguiam ouvir uma só palavra. Na nossa experiência, eu ouvi isso com você. Gente que ia para a igreja, mas na hora da pregação não conseguiam ouvir nada. A outra coisa mais simples que a gente pensa ser muito natural, mas muitas vezes, não sempre, porém muitas vezes é espiritual. Por exemplo, é uma pessoa dormir na hora do culto. Ela consegue dormir, cara, e aí você, não, porque está cansado, trabalhou o dia todo, se esforçou muito, ok, tudo isso é relevante, influencia. Aí você vai descobrir, o cara está de férias, dormiu até 2 horas da tarde, não fez mais nada durante o dia, mas chegou, sentou lá na cadeira da igreja para ouvir a mensagem, começou a dar aí ele começa naquela luta assim. Aí ele fica com aquele olhinho, aí fica olhando pra mim, parece que está me namorando. Fica o tempo todo. Aí acabou o culto, o cara vai pra casa.
não sente um pingo de sono, vai dormir às 3h30 da manhã, porque está sem sono. Porque é uma luta espiritual, gente. A questão não é extrapola o natural, está entendendo? Então, assim, por que existe muita resistência? Porque existe um trabalho de demônios para que as pessoas resistam ao Evangelho. Além disso, essa questão que é puramente espiritual, existe também uma questão de preconceito, de religiosidade, de experiências negativas com a igreja, com o crente, sabe? E aí essas pessoas se tornam resistentes ao Evangelho e à pregação. Então a gente sabe que existem impedimentos. E aí, como dissemos anteriormente, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E a gente então tem que ver o Espírito Santo agir, trabalhar, operar, porque a gente não vai querer, na base da força, a gente não consegue superar isso. A gente não consegue fazer as pessoas entenderem esta mensagem. E aí a gente precisa de quê? De oração. Chamar o Espírito Santo que tome o seu lugar e faça o que nós não podemos fazer. Não adianta um monte de trabalhador, não adianta também a palavra certa, se não há a ação do Espírito Santo removendo os impedimentos. Então, a palavra de Deus diz assim: mas apesar de todos os milagres que Jesus havia feito, não creram nele. Foi justamente isso que o profeta Isaías havia predito: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porém, eles não podiam crer, porque, como disse Jesus, cegou os seus olhos e endureceu o seu coração, para que não possam ver com os olhos, nem entender com o coração, nem voltar-se para mim, para que eu os cure. Você consegue entender a complexidade disso? A realidade de toda essa história? Por isso que não dá simplesmente para sair no peito na raça. Não dá simplesmente para ir, eu vou fazer, eu vou agir, eu vou... Não dá. A gente precisa fazer isso debaixo do poder do Espírito Santo. É uma questão de oração. Esses impedimentos são removidos pelo poder de Deus. E a gente precisa clamar. Olha, o texto diz que Jesus havia feito muitos milagres, mas ainda assim as pessoas não criam. E eles não criam porque diz que eles estavam cegos, os seus corações endurecidos. Então a gente precisa fazer alguma coisa que começa com oração, orando, clamando para que o Espírito Santo faça o que a gente não pode fazer, para que Ele quebrante os corações, tire a cegueira espiritual, expulse os demônios, renove a mente, removendo os preconceitos, retirando as resistências. A gente precisa dessa oração evangelística para que as pessoas de fato sejam alcançadas. Você entende isso? Essa é a nossa necessidade. A necessidade de oração por remoção dos impedimentos que faz com que as pessoas não queiram o Evangelho. Então olha só, para a gente terminar, a gente está diante de uma realidade, e a realidade espiritual, ela é isso que nós não conseguimos enxergar, que diz que o mundo está em trevas, as pessoas estão perdidas caminhando para o inferno. Só que elas não sabem disso, e nós sabemos. Se sabemos, temos que fazer alguma coisa. Agora, essa realidade nos joga a uma necessidade, e a necessidade
é saber que nós precisamos fazer isso não sozinho, mas começa com a gente. Então a gente ora para que o Senhor envie trabalhadores, envie evangelistas, envie pessoas que realmente façam a sua parte. Então nós precisamos orar por trabalhadores, mas dizendo antes de tudo: Senhor, eu sou o primeiro. A gente precisa orar pedindo ao Senhor uma palavra certa, ao invés de ficar atirando para todos os lados, atirando com metralhadora e atingindo tudo menos a alma das pessoas. A gente precisa orar: Senhor, uma palavra simples, uma palavra curta, uma palavra certa, para que essas pessoas sejam atingidas onde elas precisam ser atingidas. Mas também a nossa oração precisa ser uma oração que, diante da realidade espiritual, ela também confronta demônios, confronta a operação das trevas, confronta o poder do diabo que influencia e manipula as pessoas. A nossa oração precisa ser uma oração em que nós pedimos ao Senhor que cure essas pessoas de todo o preconceito, de todas as experiências negativas que elas já tiveram, talvez com outros cristãos ou igreja, que assim se abram para o Evangelho de Jesus, e assim então sejam salvos e libertos em nome de Jesus. Gente, é por isso que a gente não abre mão de oração. Não dá para fazer qualquer coisa sem orar. E é isso que nós vamos fazer agora. Diante da realidade que estamos, existem necessidades. Vamos ficar de pé? Ok. Você pode pensar em Deus assim: Senhor, existe uma realidade que me cerca, eu não vejo, eu não percebo, mas eu sei que saiu.